Shalom, irmãos, amigos. Nós vamos agora para a quarta parte do capítulo 3 do profeta Jeremias. O título dessa quarta parte é A Contrição de Judá é Exigida. Iniciemos no versículo 19. Mas eu, a mim, me perguntava, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável? A mais formosa herança das nações? E respondi, Pai me chamarás, e de mim não te desviarás. Então aqui no versículo 19, é o Senhor perguntando para Ele mesmo, como eu te colocarei, povo pecaminoso, numa cidade que será a mais cobiçada de todas as nações, que é a Jerusalém, onde todos os povos olharão para Jerusalém e falarão, nossa, que esplendorosa é esta cidade. Ele está dizendo, como eu te colocarei em Jerusalém diante de um povo tão pecaminoso como vocês estão sendo, idólatras, corruptos. E aqui ele responde a própria pergunta que ele fez para ele mesmo. Pai me chamarás e de mim não te desviarás. Então o versículo 19 está dizendo que somente o povo crente entrará na Jerusalém. E aqui está dizendo que o povo crente chamará ele de Pai me chamarás e de mim não te desviarás. Então ele está dizendo que aquele povo corrupto, idólatra, não entrará. Mas somente aqueles que se arrependerem de seus pecados e se converter ao Deus de Israel entrará nesta Jerusalém. Então, aqui ele fala do presente e também fala do futuro. O presente mostra a pecaminosidade que estava o povo. E ele aponta para o futuro de um povo que se converterá ao Messias. E de um povo remanescente no presente, que se arrependerá no presente, entrará nessa Jerusalém, que será a nação mais cobiçada do mundo. E aqui ele fala, Pai me chamarás e de mim não te desviarás. Vamos entender sobre isso em Isaías 63, 15 a 19. Isaías capítulo 63, versículos 15 a 19. Aqui trata do povo convertido ao Messias de Israel. E é este povo que entrará na Jerusalém. Trata do futuro. Atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Adonai, és nosso Pai, nosso Redentor, e o teu nome desde a antiguidade. Ó Senhor, por que nos faz desviar dos teus caminhos? Por que endurece o nosso coração para que não te temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Só por breve tempo foi o país possuído pelo teu santo povo. Nossos adversários pisaram no teu santuário. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca chamaram pelo teu nome. Aqui mostra um povo que está clamando a Deus o perdão. Aqui mostra um povo que reconheceu os seus pecados e se converteu ao Messias de Israel. Aqui está mostrando que mesmo que Abraão não conhecesse o seu próprio povo, e ainda que Jacó, que é Israel, não reconhecesse o seu povo, ou seja, mesmo que os dois abandonassem o seu povo, aqui está dizendo que Adonai jamais se esquecerá, porque Ele é a ternura e a misericórdia para com o teu povo. E aqui está dizendo de um povo que se arrependeu para ficar debaixo da autoridade do Deus de Israel. Então o versículo 19 aponta a situação que estava Judá naquele período. E o próprio Senhor responde a situação que ficará Judá no futuro, onde de fato as pessoas, o povo, chamará ele de Pai. E este mesmo povo que chamará ele de Pai, não se desviará nunca mais dos caminhos retos do Senhor.
Versículo 20. Deveras, com mulher se aparta perfidamente do seu marido. Assim, com perfídia te houvesse comigo, ó casa de Israel, diz Adonai. Aqui no versículo 20 está dizendo que o povo se apartou do Senhor, se apartou por rebeldia. Perfidamente, perfídia é rebeldia, ou seja, o hebraico permite aqui dizer que são apóstatas e sem fé, ou seja, preferiu seguir os próprios caminhos deles do que seguir a água da vida. E aqui ele disse: vocês se apartaram de mim, o seu marido, por rebeldia, ó casa de Israel. Versículo 21. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor teu Yahweh. Aqui, novamente, o Senhor falando com o reino do norte, com Israel. E aqui está dizendo que ouve-se lá do reino do norte, ouve-se os remanescentes do reino do norte, os remanescentes não crentes, e aqui ouve o choro e a súplica dos filhos de Israel, dos filhos do reino do norte. Eles choram amargamente, porque aqui agora o Senhor já tinha devastado o reino do norte. Casas queimadas, palácios destruídos, Betel, Samaria, que tornou-se centro de idolatria, orgias e paganismo, foi destruído, devastado, incendiado. Havia mortes, pessoas furadas pela espada, animais, corpos apodrecendo por todos os lados. Havia miséria, não havia comida, não havia mais comércio. O reino do norte estava chorando e clamando amargamente por causa dos pecados. E aqui no versículo 21 está dizendo que o povo chorava. Havia pranto e súplicas de Israel, do reino do norte. E aqui ele está dizendo: porquanto vocês perverteram o seu caminho e se esqueceram de Adonai. Então aqui mostra a situação que ficou o reino do norte. E aqui ele está dizendo a situação que estava: morte, tristeza, pranto por todos os lugares no reino do norte. Aqui eles estavam chorando por causa do castigo que Deus fez ao reino do norte por seguir a outros deuses. Versículo 22. Voltai, voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Aqui o Senhor está chamando o povo, aqui o Senhor está chamando tanto Judá quanto o reino do norte, Israel. Voltai, filhos rebeldes, porque eu curarei as vossas rebeliões. Está em meu poder a cura para os vossos problemas. Mudem a forma de crer e de viver que vocês estão. Vocês se apartaram de mim. Olhem o reino do norte como estão. Arrependam-se, voltem para mim, ó filhos rebeldes. Aqui o Senhor está apelando para o arrependimento do povo. E aqui agora ele aponta para o futuro. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o nosso Adonai. Porque tu és Adonai, nosso Yahweh. Aqui mostra uma adoração no futuro que acontecerá no reino milenar durante 1000 anos. O início do estado eterno, onde a adoração será sem hipocrisia. Então aqui o Senhor fala: voltai, filhos rebeldes. Ele fala para o presente. Ele fala para o reino do norte, fala para Judá. E aqui ele fala para Judá, mostrando o que aconteceu no reino do norte. E aqui ele responde como será no futuro. Como se ele estivesse parafraseando. Haverá um dia que Israel e Judá virão a me adorar. E ali, este povo será o meu povo e eu serei o seu Deus. Então eu estou parafraseando para você entender. Ele falando do presente, apontando para o futuro. Vamos ver como será essa adoração no profeta Isaías, capítulo 45, versículos 15 a 17.
Verdadeiramente tu és Yahweh, misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Envergonharão-se e serão confundidos todos eles, cairão a uma ignominia os que fabricam ídolos. Ignominia é vergonha. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Aqui está apontando para o futuro de Israel, onde durante a 70ª semana de Daniel, durante os 7 anos, Israel irá passar por um processo de separação, ímpios e crentes. E aí os crentes iniciarão a Jerusalém restaurada, onde o povo crente servirá única e exclusivamente ao Senhor, agora sem interferência do pecado, sem interferência dos ímpios, sem interferência das nações que querem destruir Israel, sem interferência do antissemitismo. Agora serão um único louvor, uma única adoração, um só Senhor, uma só fé. Versículo 23. Na verdade, os outeiros não passam de ilusão, nem orgias nas montanhas. Com efeito, em Yahweh, nosso Adonai, está a salvação. Aqui a palavra orgias eu não encontrei nos originais. Eu fiz uma análise agora há pouco na Bíblia interlinear e verifiquei que esta palavra não está nos originais. Então a Bíblia atualizada, tanto que a David Stern também, está colocando esta palavra, orgias na montanha. De fato se praticava orgias sexuais em culto aos deuses. Mas esta palavra foi acrescentada nas duas versões, tanto na Bíblia de David Stern quanto na Bíblia atualizada. Na Bíblia corrigida, que eu acho que é uma das melhores versões, esta palavra não está. Vou ler aqui para vocês. Certamente em vão se confia nos outeiros, e na multidão das montanhas, deveras no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Na Tanakh, utilizada pelos judeus não crentes na sinagoga, está assim: reconhecemos que foram completamente vãs nossas idolatrias nas montanhas, porque em verdade somente no Eterno, nosso Yahweh, está a salvação de Israel. Então, tanto na corrigida quanto na dos judeus utilizada na sinagoga, na Tanakh, não tem a palavra orgias. Consultei nos originais através da Bíblia interlinear, também não tem no hebraico esta palavra. Então, infelizmente, esta palavra foi acrescentada na minha concepção sem necessidade. Mas também, de fato, se praticava orgias sexuais com culto e com prostitutas cultuais também nas montanhas. De certa forma, aqui no versículo 23, o povo está reconhecendo agora, o povo convertido, que todas as práticas de idolatria que eram feitas nas montanhas, quanto nos lugares, nos outeiros, foi tudo ilusão. Não teve valor, deuses nulos. E agora o povo aqui no versículo 23 está reconhecendo que somente em Yahweh está a salvação. Então note, aqui no versículo 23 está apontando para o futuro. Eles confessam o pecado que fizeram no passado, reconhecem este pecado, pedem perdão e se convertem ao Messias, ao Deus de Israel. E aqui diz no final do versículo 23, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Então, em hebraico, este trecho quer dizer o seguinte: Jeová Eloheinu, Teshua Israel. No Senhor está a salvação de Israel. Então, esta palavra, esta frase, os judeus utilizam com muita frequência nas sinagogas, tanto nas sinagogas messiânicas quanto nas sinagogas não messiânicas, onde eles dizem, no Senhor está a salvação, não está nos ídolos e não está nada do que este mundo possa oferecer, apenas no Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e Israel. Versículo 24.
Mas coisa vergonhosa devorou o labor de nossos pais, desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e o seu gado, os seus filhos e as suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa vergonha e ignominia, porque temos pecado contra Adonai, nosso Yahweh, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvido à voz do Senhor, nosso Yahweh. Nos versículos 24 e 25 agora, não é o Senhor falando, mas agora é o profeta Jeremias falando. Ele está dizendo como Judá e Israel teve toda a história devorada pelo pecado. E aqui no versículo 24 ele está dizendo: coisa vergonhosa devorou o nosso trabalho, o trabalho dos nossos pais. Desde a mocidade, desde a juventude, as ovelhas foi contaminado pelo pecado, o gado, os filhos e as filhas, o trabalho foi contaminado pelo pecado. Aqui ele está dizendo as consequências que a idolatria trouxe para Judá e para Israel. E essa idolatria, ela veio desde a mocidade dos pais até o amadurecimento dos netos. A idolatria veio seguindo juntamente com o crescimento do povo e trouxe vergonha à nação de Judá e à nação de Israel. E aqui o profeta Jeremias termina o capítulo 3 dizendo: deitemos em nossa vergonha, ou seja, nós estamos aqui numa situação que nós não queremos nem mostrar a nossa face por causa do nosso pecado, e cubra-nos da nossa vergonha, porque temos pecado contra o Senhor, nosso Yahweh. Nós e nossos pais, aqui mostra a continuidade que vem a idolatria, onde deveria ser o maior exemplo para todas as nações de santidade. E aqui o profeta Jeremias diz: nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até os dias de hoje. Como a nossa mocidade? Desde o momento que eles estavam no Egito, desde o momento que eles estavam no deserto até agora. Desde o momento que eles estavam no deserto, para entrar na Canaã, a idolatria vinha seguindo continuamente até os dias do profeta Jeremias. E aqui ele finaliza o capítulo 3. E não demos ouvidos à voz do Senhor. Então aqui o profeta Jeremias termina o capítulo 3 mostrando que o cenário presente de Judá era o não arrependimento do povo. O povo não se arrependeu. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook. Na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens expositivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.